Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua misericórdia, por tua fidelidade. Graças te damos, Senhor, porque tu nos tens guardado debaixo das tuas asas. Tu tens nos proporcionado ensinamentos valiosos sobre a verdade do Senhor. Sementes estão sendo lançadas em nossas vidas. Pai querido, que elas venham cair em solo fértil e produza a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus Pai. Senhor, derrama sobre nós sabedoria, discernimento, entendimento, para que venhamos obter o conhecimento sob medida de tudo que tu estás a nos ensinar, a nos explicar detalhadamente na tua palavra. Jesus, fica à vontade, toma o lugar de primazia, fala conosco, nós queremos, precisamos e ansiamos por te ouvir, Pai, por aprender mais de ti, Senhor, para crescermos em verdade e em espírito, para a glória de Deus, pôr em prática em nossas vidas e através de nossas vidas, sermos sal e espelho refletor da tua graça e fidelidade aqui nesta terra. Nós já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Vamos para Provérbios, capítulo 3, porque hoje é o terceiro dia do mês de dezembro e nós assumimos a responsabilidade de lermos um capítulo de Provérbios a cada dia. Amém? Exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Aqui eu pausei porque quero contar uma coisa muito importante para vocês. Chegou um tempo onde que eu estava passando por uma prova, outra prova, eu comecei a me irritar. Sou ser humana, sou pecadora, sou falha. E falei, Senhor, eu fiz igualzinho a um personagem aqui da Bíblia. Não tá vendo não, Jesus? Então, quando foi no dia seguinte, apareceu o versículo para mim. Provérbios, capítulo 3, versículo 11, onde que diz aqui, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. E eu fiquei assim. Aí o Espírito Santo veio e falou para mim assim, você está irritada porque Deus está te corrigindo? Você está ficando de saco cheio porque Deus está te repreendendo? É para o seu bem. É para o seu bem. Lembra que quando Deus ama, quando Deus tem a necessidade de podar, Ele vai podar?
É, filha, você está sendo podada. Aí eu falei, amém, mas onde é que está podando ele? Onde está mais doendo? Aí eu, ai, Jesus. Tá bom, eu entendo, eu aceito, eu concordo. Mas não quer dizer, Senhor, que a minha carne, ele é a sua carne. Você se esqueceu o que está escrito na Bíblia? Eu falei, o que é ele? Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13, que diz que não lutamos contra a carne, mas sim contra os principados, nem espírito nem carne, os principados, as potestades, elas ficam aonde? No reino espiritual. Pois então, você vai ter que lutar aí, filha, porque você vai ter que brigar com a tua carne, querida. Você vai ter que sair do lugar onde que você está. Porque Deus tem um novo lugar para você. E você vai ter que se posicionar. Eu falei, mas como é que eu faço isso, Jesus? Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Vai buscar. Vai jejuar. Eu vou te revelar. Eu vou te ensinar. Eu falei, tá bom, mas lembra que eu preciso de sensibilidade? E de compreensão, de sabedoria, de entendimento, porque sem isso, não funciona. Eu vou te dar. Aí eu aprendi a orar. Senhor, dê-me sabedoria, discernimento, entendimento, compreensão, sob medida, com altura, largura, comprimento, profundidade. Aí eu aprendi. Isso tudo está escrito na Bíblia. E a gente deve orar a Bíblia. E então eu entendi. E não vou dizer para vocês que eu sou a pessoa que mais fico feliz quando estou passando pela prova. Não fico, não. Quem é que fica? Né? Porque prova dói, podar do Senhor dói. Mas quando nós estamos sendo podados, nós podemos nos lembrar que é porque Ele nos ama, é porque Ele está cuidando de nós, é porque Ele quer o melhor para nós e é porque quando é que você poda uma planta? Você poda ela para quê? Para diminuir ela? Não. A gente poda uma planta para que ela cresça mais e para que ela dê mais frutos. Você poda uma planta assim como você corta as pontinhas do cabelo, porque já está lá com ponta dupla, para que o teu cabelo se torne um cabelo mais saudável e cresça, mais alinhado, as pontas duplas saiam, pare de ficar ressecada as pontas do cabelo. Não é? É assim que Deus faz comigo e com você. Então, está doendo a correção de Deus? Está doendo esse deserto? É para o nosso bem. Eu estou aqui sorrindo e falando com vocês, mas estou passando o meu deserto. Glória a Deus, pois venceremos em Cristo Jesus e para a glória de Deus sempre. Vamos lá? Então, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende, olha aqui, aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Não é? A gente não dá uns puxões de orelha nos nossos filhos, seja com um conselho assim, não faça isso. Isso aí tá errado, né? Assim é o nosso Senhor. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que os rubis. E tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm.
O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fendaram os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então acharás com confiança no teu caminho. Andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos teus donos o bem, dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Isso aqui o Senhor está lembrando que eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu acho que ainda hoje em dia existe, que é aquelas pessoas que vão de casa em casa, os vendedores, né? Fulano, vim aqui hoje cobrar a parcela da panela de pressão que você comprou no mês passado. Aí você tem o dinheiro lá, mas você pede para a pessoa voltar de uma próxima vez. Aqui, ó, Deus está dizendo, não faz isso. Dá logo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Isso aqui eu fico arrepiada, porque existem tanta gente que maquina o mal contra o nosso próximo, e eu fico bem assim, como existem gente assim, mas existe, infelizmente existe. E felizmente, sabe para quê? Para que nós aprendamos a não fazer assim. E essas pessoas podem mudar, porque para Deus não há nada impossível. Glória a Deus. Mas infelizmente o mal existe na terra, porque a terra jaz do maligno, o Senhor diz. Não contendas com alguém sem razão. Se te não tem feito mal, deixa para lá. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é a abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele a abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Aos sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Pois é, grandes ensinamentos, não é? Amanhã estaremos lendo o capítulo 4, tá bom? Vamos lá para o nosso devocional, meus filhinhos. Versículo base em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Oh, aleluia! Introdução. A carta de 1 João foi escrita por um apóstolo que andou lado a lado com Jesus. Alguém que conheceu o amor de Cristo de forma íntima e transformadora. Aqui João escreve como um pai espiritual cheio de ternura, chamando seus leitores de
filhinhos. Ele se dirige à igreja com cuidado e amor, lembrando que a vida cristã é marcada por graça, mas também por responsabilidade. O objetivo desta mensagem é claro: para que não pequeis. Interessante, né? Nós lemos Provérbios, que está nos ensinando o como devemos buscar a sabedoria, o entendimento, compreensão em Deus, né? Para que não pequeis e não nos não nos saiamos mal, né? Mas que nos vá bem em todas as coisas, em todas as horas. Amém? Então, ele se dirige à igreja com cuidado e amor, lembrando que a vida cristã é marcada por graça, mas também por responsabilidade. O objetivo desta mensagem é claro: para que não pequeis. João não está sendo legalista, nem exigindo perfeição. Perfeito é Deus. Mas mostrando que o cristão verdadeiro não deve se conformar com o pecado. A nova vida em Cristo nos chama à santidade. Eu vou ser aqui bem clara, eu tenho enfatizado este tema, eu não sei porquê, mas Deus sabe. Você crê em Deus, você é cristão, você vai na casa do Senhor, você frequenta a casa do Senhor, mas você continua xingando, tem algo de errado. Tem algo de muito errado aí. Primeiro, porque você sabe que é pecado. Se você sabe que é pecado, você automaticamente não vai querer fazer, porque você está pecando e o pecado entristece e aborrece a Deus. E só traz miséria para nossas vidas, né? Então, se continua indo à igreja, adorando a Deus, toma muito cuidado com isso, porque de uma só boca não pode sair adoração a dois deuses. Que deuses são esses? O Deus do pecado, que é Deus com D minúsculo, que é o príncipe dessa, né? E a Deus verdadeiro e único. Tá bom? Então, temos que tomar muito cuidado com o que falamos. E lembremos-nos que nós temos uma nova vida e responsabilidade em Cristo, que nos chama à santidade. Mas, ao mesmo tempo, João revela algo poderoso. Se pecarmos, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, lembra que ontem eu comentei com vocês que eu xingava muito e, por vezes, várias vezes até eu conseguir parar de uma vez por todas. Foi um processo longo, foi doloroso, foi vergonhoso e o Espírito Santo foi trabalhando. E a cada vez que eu xingava, eu pedia perdão. Eu falava, Senhor, me perdoa. Eu caí aqui, Jesus, me perdoa. E é assim. Ele perdoa, porque Ele está vendo o nosso esforço. Amém? Para que não pequeis, o chamado à santidade. João inicia lembrando o propósito da mensagem: evitar o pecado. O cristão regenerado não vive mais na prática do erro. Ele entende que o pecado fere o coração de Deus e traz consequências espirituais para nós. O Espírito Santo nos dá discernimento e força para resistir à tentação. No entanto, João não escreve para pessoas perfeitas. Ele escreve para pessoas em processo de transformação. Eu e você estamos em processo de transformação. Santidade não é ausência de queda. Olha que lindo! Se você não sabia, fique sabendo. É por isso que hoje em dia eu entendo muito mais levemente
o processo de estar com Cristo e em santidade, porque antes eu achava que numa única queda acabou, pequei e acabou. Não era para me fazer mais isso, como, por exemplo, quando eu xingava, na época que eu xingava. Quando eu xingava, eu achava que, acabou, pronto, acabou com o meu processo, vou ter que começar tudo de novo. Mas não é assim. Não é assim. A gente vai cair. Aí o Espírito Santo foi ministrando em mim, foi me lembrando, filha, você vai cair. Você não é perfeita. Não tem como você ser perfeita. Por quê? Só existiu e existe um perfeito, Deus. Tá? Mas isso não quer dizer, filha, que você não é perdoada. Ele te perdoa porque ele sonda o seu coração. Não deixa o inimigo fazer uma salada mista na sua mente. Eu falava, e agora o que eu faço? Então o Espírito Santo falava, lembra que lá em Isaías, capítulo 41 diz, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu sou contigo. Você se lembra que no Salmo 91 o Senhor diz que ordena aos anjos para te sustentarem pelas mãos, para que você não tropece com teu pé em pedra? Mas mesmo assim, se houver uma queda, no chão você não vai ficar, porque você é valiosa demais para Deus. Então o Espírito Santo foi falando tudo isso para mim, foi me ensinando, foi ministrando, foi me instruindo e me dando discernimento, sabedoria, e eu fui obtendo conhecimento. E também ele foi falando para mim, me dando estratégias. E quais são as estratégias? Imediatamente, peça perdão, ore, fale com o Senhor. Ele vai sondar o seu coração antes mesmo de você abrir a boca. Ele já sabe o que você vai dizer, porque está escrito lá no Salmo 139. Então não se preocupe. Seja leve. Porque santidade não é ausência de queda. É decisão diária de levantar e continuar caminhando com Deus. Se alguém pecar, a realidade humana. João reconhece que somos falhos e suscetíveis ao erro, mesmo os filhos de Deus, que buscam viver em santidade. Às vezes caem. A diferença é que o crente verdadeiro não se acomoda no pecado. Ele se arrepende e corre para os braços do Pai. Eu fugia. Eu fugia, tá? Eu não corria não, eu fugia. Eu achava, o inimigo falava em voz audível na minha cabeça e nos meus ouvidos. Em voz audível ele falava, você pecou, acabou, não tem mais chance. Era só essa. Aí, vai lá falar com Deus agora? Tu é muito cara de pau, hein? Vai lá pedir, né? Você só sabe pedir. Gente, vocês não têm noção das coisas que ele falava pra mim, era horror, eu ficava horrorizada. E aí eu ficava assim, e agora, Deus, o que eu faço? Eu não sabia que podia falar com o Espírito Santo. Eu não sabia que quem falava comigo era o Espírito Santo. E eu falava, Deus, e agora? O que eu faço? Eu falava, Jesus, e agora? O que eu faço? Eu vou ter que sair da tua presença de novo? Eu errei, eu pequei, não tem mais solução, não tem mais jeito. Até que o Espírito Santo foi ministrando, me instruindo, me inspirando, me transformando, me orientando. E então, às vezes, vocês me escutam orando, Senhor, me direciona para o centro da tua vontade. E se necessário, me redireciona. Por quê? Porque há, às vezes, a necessidade de sermos redirecionados. E quando é que acontece essas vezes? Quando erramos e saímos do centro da vontade do Senhor. Enquanto estamos no centro da vontade dele, estamos sendo direcionados. Quando erramos e desviamos do caminho, ele precisa
nos redirecionar para o centro da vontade dele. E é necessário que façamos tudo isso com o coração ardendo e querendo, desejoso. Obrigada, Espírito Santo, por me lembrar. Ele disse, é necessário que faça com o coração desejoso. Então, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando cair, não se preocupe de, Deus não vai me perdoar nunca mais. Que vergonha, eu pequei, vou me esconder, não vou nem falar com Deus. Não se acomode, não. Faça isso não. Corre para os braços do Pai e fala, Jesus, me perdoa e agora eu pequei. Olha, Senhor, eu não sei o que fazer, me perdoa. Ele vai te dar estratégia e vai te perdoar. Essa frase de João traz equilíbrio entre verdade e graça. Ele não tolera o pecado, mas também não condena quem cai, porque há perdão em Cristo e o inimigo não quer que você saiba disso. Ele quer que você continue achando que você pecou e não há mais perdão. Mas há, porque Deus sabe. Ele não tolera o pecado, mas também não condena quem cai, porque há perdão em Cristo. Desde que você peça perdão com o coração desejoso, com sinceridade. Temos um advogado para com o Pai, o ministério de Jesus. Aqui está o coração do versículo. Jesus é o nosso advogado. No original grego, a palavra usada é parakletos, que significa aquele que é chamado para estar ao lado, intercessor, defensor. Quando pecamos, Satanás nos acusa diante de Deus. Sim, eu aprendi isso e fiquei com muita vergonha. Todas as vezes que eu pecava, eu falava, Jesus, lá vai Satanás diante do Senhor falar, olha lá, ó, tu não diz que é tua filhinha, tu não diz que é tua serva, olha lá, pecou, tá vendo, pecou. E eu ficava apavorada. Aí quando eu aprendi, eu comecei a pedir perdão imediatamente, para que não houvesse esse negócio aí. Entendeu? Mas eu não sei se mesmo assim ele vai. Eu ainda não tenho essa intimidade com Deus eu espero que não dê tempo dele chegar lá. Em nome de Jesus. Quando pecamos, Satanás nos acusa diante de Deus. Mas Jesus nos defende com base no seu sacrifício na cruz. Ele não argumenta dizendo que somos inocentes, mas que fomos lavados pelo seu sangue, aleluia, o preço que já foi pago. E ele intercede por nós continuamente. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Vamos lá ler o que está escrito? Olha aqui, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia! Jesus Cristo, o justo, a base da nossa confiança. Jesus é chamado de o justo, porque nele não há pecado. Ele é o único capaz de nos representar diante de um Deus santo. Sua justiça é perfeita e foi creditada a nós pela fé. Quando Deus olha para o crente, ele não vê o pecado, mas vê a justiça de Cristo sobre nós. Por isso, mesmo quando erramos, não somos rejeitados. Jamais deixe que Satanás enfie na sua cabeça que você pecou, você é rejeitado.
Era isso que ele fazia comigo. Mas o sangue de Jesus me comprou e te comprou. Então, você está aprendendo aqui que por isso mesmo quando erramos, não somos rejeitados, mas convidados ao arrependimento e à restauração. Se nos arrependemos, pedimos perdão e Ele restaura. Aplicação prática na minha e na sua vida. Quando eu e você cairmos, não fuja de Deus, corra para Ele. Oh, glória! Lembre-se, Jesus não é um juiz que te condena, é um advogado que te defende. O arrependimento abre as portas da restauração. Viva com a consciência de que a graça não é permissão para pecar, mas força para vencer o pecado. Porque a graça de Deus é sobre mim, então eu posso xingar quantas vezes eu quiser, e então depois é só eu pedir perdão. Vem cá, há arrependimento nisso daí? Ao meu entender, não tem não. E eu já pensei assim, tá? Não vou ser hipócrita de dizer que não. Hoje eu vou xingar o dia todo. Quando for no final do dia, eu peço perdão. Até que o Espírito Santo me disse, você acha isso certo? Você acha que Deus tá feliz? E ele começou a me ensinar, através de vídeos de pregações, que isso não é certo. E eu fui entendendo e compreendendo que não é certo. Conclusão, 1 João capítulo 2, versículo 1, nos mostra o equilíbrio perfeito entre santidade e graça. Deus nos chama a uma vida limpa e separada, mas também nos oferece perdão quando falhamos. O mesmo Cristo que morreu por nós, hoje vive intercedendo por nós. Ele é o justo, o nosso defensor e o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que essa verdade encha o seu coração de esperança. Mesmo quando você erra, Jesus não desiste de mim e nem de você. Ele te levanta, te restaura e te lembra que a cruz foi o suficiente. Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão sobre sua cabeça. Dessa vez é sobre sua cabeça. E ore comigo assim, repetindo essas palavras. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigada por ser o meu advogado e o justo que me defende diante do Pai. Perdoa meus pecados, limpa meu coração e me ensina a viver em santidade. Que eu jamais me acomode no erro, mas sempre volte aos teus braços com arrependimento e fé. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a misericórdia do Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso Jesus Cristo, seja conosco para todo sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.